CPI de Brumadinho aprova relatório final que incrimina diretores da Vale por homicídio doloso. Deputados debatem proposta do governo que privatiza conselhos profissionais. Veja o que foi notícia na semana que passou. A reunião da CPI de Brumadinho desta terça-feira foi aberta com 1 minuto de silêncio em respeito às famílias e às vítimas do rompimento da barragem. Durante toda a reunião, o clima foi de muita tristeza. Fotos das 272 vítimas, além de vários cartazes, foram espalhados pelo plenário. Em seguida, os deputados aprovaram por unanimidade o relatório do deputado Rogério Correia. O parlamentar pediu ao Ministério Público o indiciamento da empresa Vale por crimes ambientais e também pediu o indiciamento de 17 funcionários da Vale e mais 5 funcionários da Tive-Sud, empresa responsável pelo monitoramento da barragem, por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e diversos crimes ambientais. É o resultado do lucro a qualquer custo, o lucro acima de tudo. Então a empresa acha que isso vale mais do que vida. Nós temos prova concreta do dolo. Quer dizer, eles assumiram o risco premeditado de uma barragem que estava denunciada que ia se romper a qualquer momento. Andressa Rodrigues, representante das vítimas, perdeu no desastre um filho recém-formado em engenharia. Ela disse que a Vale utiliza uma forma de mineração que precisa ser mudada. Que de fato quem receber essa recomendação e tem o poder de fazer justiça, que o faça, como se fosse o sangue dele, que tivesse debaixo daquela barragem, assassinado a canetada fria com requinte de crueldade. Quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia o que estava sendo negociado. E o que estava sendo negociado eram as nossas joias, era a vida deles. A PEC 108 foi discutida nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Representantes dos órgãos de classe de advogados, corretores de imóveis, contadores, arquitetos, psicólogos e médicos apontaram inconstitucionalidades na proposta, que, na prática, privatiza todos os atuais 29 conselhos profissionais e 559 conselhos regionais existentes. Pelo menos 18 milhões de profissionais passariam a contribuir voluntariamente e não legalmente, como hoje. Nós entendemos que a natureza jurídica tem que ser de direito público e não privado, porque mantém a força da fiscalização dos conselhos. É importante a manutenção desse registro e da cobrança da anuidade, porque ela alimenta o sistema fiscalizatório. A PEC garante também a autonomia dessas entidades. Eles continuam podendo exercer seu poder de fiscalização, seu poder de cobrança de taxas, de aplicar sanções, enfim, de fazer regulação. O tema é por demais complexo, espinhoso. Esse relator terá muito trabalho para achar o ponto de equilíbrio. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu uma audiência pública para debater o uso da telemedicina e da teleassistência médica. Em fevereiro deste ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução disciplinando a realização de consultas online, assim como telecirurgias, telediagnóstico, teleorientação e telemonitoramento, entre outras formas de atendimento médico à distância. No entanto, uma nova resolução revogou as regras. Assim, voltaram a valer as regras de 2002 sobre o tema, que definem que a telemedicina pode ser usada para assistência, educação e pesquisa em saúde, mas não pode ser usada na prevenção de doenças, tratamento de lesões e promoções de saúde. Nós médicos, nós não somos contra a tecnologia. O importante na medicina é a relação médico-paciente. O médico, ele tem que ver o paciente, ele tem que sentir o paciente. Nós não iniciamos a formação da graduação em telemedicina e nem da residência médica. Essas duas áreas, se elas avançarem bem, eu diria que a telemedicina tem uma tendência de um bom crescimento. Ministro do Meio Ambiente presta contas sobre a atuação do governo no caso das manchas de óleo no Nordeste. Presidente do Banco Central fala sobre números da economia brasileira e diz que estuda mudanças no cheque especial. Veja outros destaques nas comissões da Câmara na semana que passou. A Comissão de Finanças e Tributação realizou audiência pública com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
sobre o papel funcional do Banco Central na gestão das políticas econômicas. O presidente do Banco Central disse que, apesar do clima de desaceleração econômica global, com exceção da Ásia, o Brasil se encontra bem preparado para enfrentar os novos tempos, principalmente com seu índice inflacionário dentro da meta. É super importante mencionar que a inflação está baixa, está controlada, tem rodado abaixo da meta e, mais importante, as inflações futuras esperadas pelo mercado estão todas dentro da meta. O presidente do Banco Central falou também sobre o que o Banco Central está fazendo com relação às modalidades de crédito no Brasil. Quando nós olhamos quem usa o cheque especial, 44% ganha até 2 salários mínimos. E 67% das pessoas que usam têm até ensino médio. Há uma taxa de 340% na ponta. Então, isso aqui é só você fazer uma conta de juros exponencial, 340% em 6 meses, você vê que fica relativamente complicado para alguém sair dessa situação. Na prática, quem tem o limite alto e nunca usa, e tem o benefício do limite alto e nunca usa, tem esse benefício que está sendo custeado por quem tem o limite baixo e usa muito. Então, ele é um produto regressivo porque quem está embaixo da pirâmide está sustentando quem está em cima e, às vezes, nem usa o produto. Então, nós precisamos fazer uma reengenharia do produto e nós temos um projeto que deverá sair em breve para redesenhar isso. Roberto Campos Neto também mencionou a nova direção de crescimento sustentável da economia no Brasil, baseado no capital privado. Então, o que eu estou querendo dizer? Querendo dizer que o objetivo hoje é se reinventar muito mais baseado no investimento privado. Qual é o resultante disso? O resultante disso é que vai ser um crescimento um pouco mais lento, mas com muito maior eficiência e muito maior qualidade. Por quê? Porque a alocação de recursos do crescimento promovido com dinheiro privado ela é melhor. Também mencionou o aumento do número de investidores na Bolsa de Valores, resultante da expressiva baixa da taxa de juros, agora em 5%. Falou também sobre a autonomia do Banco Central e explicou por que ela é vantajosa para o país. Quanto mais independente é o Banco Central, menor é a média de inflação. E quanto mais independente é o Banco Central, menor é a volatilidade de inflação. Então, tem um grande ganho de ter o Banco Central independente, que é você descasar a política monetária do ciclo político. Isso gera credibilidade, faz a curva longa de juros cair e faz com que a expectativa de inflação seja menos volátil. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia realizou audiência pública com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O tema da audiência era o monitoramento dos movimentos sociais por parte do governo, em especial dos povos indígenas. A deputada Joênia Wapichana disse que desde o início do novo governo, perseguições são feitas aos índios, com insinuações sobre revisão de terras já demarcadas e a proibição de demarcação de novas reservas. Esses direitos da Constituição não são nem um favor aos povos indígenas, é uma obrigação do Estado brasileiro. Assim como a democracia desse país é um princípio fundamental na vida de cada brasileiro. Então, a gente não vai aceitar qualquer retrocesso e reconceituação de democracia. O ministro afirmou que não serão feitas remarcações de terras indígenas no atual governo e que a intenção é mediar um acordo entre indígenas e garimpeiros para a exploração racional do solo, principalmente na área da floresta amazônica. O presidente tem defendido que os índios explorem os recursos nacionais, os recursos naturais de suas terras, que tenham apoio para fazer isso. Os deputados pediram esclarecimentos ao general sobre uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, onde ele afirmou que para se instalar um novo AI-5 seria necessário avaliar como fazer. O ministro disse que foi mal interpretado. Isso não está na cabeça do governo, nem nenhum dos integrantes do governo Jair Bolsonaro e de nenhum dos integrantes das nossas Forças Armadas. Nós não temos nenhuma vocação para esse tipo de atitude. Desde agosto, um grande derramamento de óleo de origem ainda não identificada atingiu a costa do Nordeste num desastre ambiental de grandes proporções. O ministro do Meio Ambiente negou que o governo tenha se omitido. Disse que mobilizou 3.800 homens das Forças Armadas e da Defesa Civil
e disponibilizou embarcações da Marinha e do IBAMA para monitoramento e proteção de áreas sensíveis, como o arquipélago de Abrolhos. Segundo Ricardo Salles, desde o início foram tomadas medidas para localizar a origem do óleo e que, ao contrário do que foi divulgado, o governo agiu. Nós distribuímos mais de 12 mil kits de EPI. Só que vários dos jornalistas que cobriam os eventos de recolhimento, a Marinha e os órgãos federais estavam do lado de cá e a turma filmava só o lado de cá, para dar a narrativa de que, olha, aqui o governo não chegou a tempo e a hora. Não é verdade. O governo chegou a tempo e a hora, o governo apoiou os municípios, o governo reconhece a importância do voluntário nesse momento, até porque em 2.200 quilômetros de costa é impossível estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Deputados da oposição acusaram o atual governo de extinguir comitês de prevenção de desastre que poderiam ter minimizado os efeitos da tragédia. Mais uma vez, o Brasil não constrói uma ação preventiva estruturada para estar pronto diante de um grande desastre. Como isso não existiu, nós vimos o que aconteceu no Nordeste brasileiro. Grande parte dos problemas enfrentados sobre materiais ou dificuldades orçamentárias decorrem de uma coisa: nós recebemos um Estado quebrado. E no horário estipulado por ele, interrompeu sua participação e deixou a audiência, sob protestos de deputados. Vai se encerrar a audiência pública Ministro. assim? Presidente, é assim que vai se encerrar a Ministro. audiência pública? São quantos os inscritos Ministro. ainda? O gesto do ministro dividiu os deputados. Houve aqui uma série de discursos agredindo, desrespeitando, dizendo que era ideológico, mas num jogo do quanto pior, melhor. É lamentável que o ministro se comporte desse jeito. Por quê? Quando a oposição faz um acordo de transformar uma convocação em um convite, espera-se que a vinda do ministro a esta casa não seja uma visita de cortesia.